Carta aberta a todos os brasileiros, em especial aos que fazem parte dos três poderes. Esta carta não é para ser lida uma só vez, mas muitas vezes. O seu conteúdo é contundente. Que sirva para reflexão, profunda e intensa reflexão, por parte daqueles que detêm funções de comando ou que pretendam vir a ocupar cargos públicos em quaisquer dos três poderes, seja por eleição, concurso, convite ou nomeação. E seja qual for a sua religião, crença, credo ou doutrina que cada um professe, não importa qual, esta mensagem merece igual atenção por parte de toda a gente. Esta carta é dirigida especialmente para conhecimento e reflexão por todos os homens e mulheres de bem deste país que juntos formamos o Brasil. Especialmente, ela é dirigida àqueles que fazem parte dos poderes legislativo, executivo e judiciário dentro de todo o território nacional. Eu, particularmente, não creio que nenhum ocupante de qualquer cargo público em nosso país, em quaisquer das esferas dos três poderes, no exercício de suas funções, tenha coragem de desviar uma só moeda de dinheiro público, conscientes da gravidade de tal ato. Quem o fez, se o fez ou o faz, falo ignorando as nefastas consequências desta atitude torpe, infame e vil, maculada por todo sempre desde o seu nascedouro. Pois cada moeda desviada significa uma vida ceifada. Quando, por exemplo, alguém morre por falta de tratamento ou atendimento médico, o culpado não é Deus, e menos ainda que foi uma fatalidade do destino. Não, foi por culpa de algum mercenário egoísta que atentou algum dia contra o que ao povo pertencia e acabou por fazer falta. Um assassino foi quem ceifou esta vida. Assassino que, sabemos, vai seguir às soltas de forma impune, posto que neste plano terreno é sempre assim de fácil fazer tudo terminar em nada, como estamos acostumados a ver desde imemoriais épocas na história do nosso amado, mas tão pisoteado Brasil. Todos estamos assistindo há meses uma lavação sem fim de roupa suja em Brasília, que se arrasta de forma cada vez mais frustrante. Pelo andar da carruagem, tudo pode dar em nada, exceto para alguns bodes expiatórios. Já os outros, todos lá são inocentes, ninguém tem culpa de nada, e todas as provas acabam fazendo água. De uma hora a outra, acusados passam a acusadores, e acusadores a acusados. Tudo decidido e bem decidido nas antessalas e alcovas do poder, conforme estes ou aqueles interesses. Enquanto isto, vão fazendo para nós encenações diante das câmaras e vociferações rocambolescas, sempre tudo regado a filigranas jurídicas, fazendo-nos querer crer que tudo não passa de suposições que andam na boca deste ou daquele, que não tendo mais o que fazer, só aumenta e inventa. Assim dizem. Enquanto isto, quem nos governa vai dizendo que nunca tivemos tantas coisas boas a comemorar, que nosso país agora é outro, blá, 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 blá. E vão nos fazendo tentar acreditar que vivemos num regime
totalmente democrático como nunca dantes vivido. Verdade é que nunca vivemos com tamanho, entre aspas, excesso, fecha aspas, de democracia. Tanta liberdade há que até deve existir quem no meio de tanta libertinagem, desculpem, é liberdade que eu queria dizer, julgue-se impune por antecipado para fazer o que quiser enquanto no exercício de suas funções. Daí o povo então sente-se confortável para poder achincalhar, ridicularizar, escarnear, aviltar e rebaixar quaisquer autoridades públicas com charges, palavrões, fake news, historinhas e que correm soltas por toda parte. E os atingidos, mesmo publicamente alvejados, covardemente seguem o seu caminho, como se nada tivesse a lhes ocorrer. Quanta carência de autoridade, quanta fraqueza no exercício da função, quanta falta faz um líder nesta casa. O que esperar de um país onde tudo é alçado impunemente ao altar da idolatria governista? Como esperar e exigir dos cidadãos rigor no cumprimento de suas obrigações, se o exemplo que nos vem de cima é bem outro? Talvez a indiferença daqueles que são alvos da população estejam pautando-se, idolatria, no exemplo do Senhor Jesus na cruz, quando levantando aos olhos exclamou: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Maldita comparação. A democracia deveria estar a serviço para diminuir a fome do povo, aumentar a segurança de todos e fazer esse país crescer. Mas, infelizmente, não é bem isto que se vê. E tudo culpa de quem? Lá no centro da nação, aos que dizem que a culpa ou é importada ou é das elites. Enquanto isso, os maiores símbolos pátrios, o nosso hino nacional, a nossa linda bandeira e a nossa moeda, que deveriam servir de base e exemplo cada vez maior à pátria, vão sendo esquecidos e vilipendiados. Quantos de nós e dos nossos ainda sabem cantar o hino nacional? E quando cantam fora dos campos de futebol, quantos de nós sentimos ainda a emoção brotar no coração a ponto de fazer os nossos olhos marejarem pela pátria? Quantos? E a nossa bandeira? Quem ainda se lembra de suas cores? O anil do mar, as nossas 200 milhas tão bem esquecidas, o verde das florestas, as que escapam queimadas, o amarelo das nossas riquezas exportadas a preço vil e o branco da paz. E o que foi feito das palavras centrais na nossa bandeira, ordem e progresso? E ainda tem na bandeira nacional as estrelinhas. E quanto à nossa moeda, o que está sendo feito dela? Ao invés de servir como paga pelo bom e justo salário de todos que honrada e suadamente fazem-na por merecer, está servindo apenas para premiar o capital em detrimento do trabalho, valendo mais a pena deixar o dinheiro entesourado nos bancos do que aplicado na força produtiva. Que inversão de valores, Deus meu! O que importa não é mais a força do trabalho, mas os juros que vão ficando cada vez mais estratosféricos e que só servem para recompensar o capital parado e improdutivo. E de que vale e a quem pode interessar
a falsa sobrevalorização atual da nossa moeda? Esta mentira só serve aos interesses atuais de quem gosta de ganhar o capital sem trabalhar. Enquanto isso, os empresários que poderiam produzir para exportar estão sitiados pela predatória e desleal concorrência que lhes vem de fora e muitas vezes de dentro mesmo. Impossível assim poder contribuir para gerar os tais milhões de empregos que o Brasil tanto precisa. Os empregos que estão se esfumando aqui e acolá, e daí vai 1, 2, 10, 12, 13 milhões de desempregados. Nem tudo, porém, está perdido. Sinceramente, acho que não. Acredito que não. Enquanto das leis humanas é fácil escapar, meus amigos e minhas amigas, eu digo que do castigo eterno nenhum condenado escapa, nunca escapa, nenhum escapa, e o fim é esse, é o fogo eterno, esse que vocês estão vendo neste vídeo. Um fogo muito mais duro e cruel que a mais pesada e cruel imagem descrita por Dante Alighieri, mais ou menos lá há 700 anos atrás. No pavoroso capítulo Inferno do seu intrigante livro A Divina Comédia. Quem não leu, quem não viu aquelas imagens, se tiver coragem que as veja. Aquilo é coisa de criança, brinquedo de criança diante da realidade que se espera no inferno de pós-vida. Repito, quem já viu as impressionantes imagens retratadas por Dante Alighieri no seu livro, ou teve coragem de chegar até o fim na leitura do capítulo Inferno, tenho certeza que sentiu uma indescritível aflição e angústia. Mas o que Dante Alighieri ali retratou é, repito, passeio de crianças num alegre parque de diversões, quando comparado à realidade imensurável, incomensurável do castigo que nunca se esgotará e que estará reservado para aqueles que venham a ser responsabilizados pelo desvio de coisa pública. Que nominalmente chama-se corrupção. A Bíblia dos cristãos, o Alcorão dos muçulmanos, as sutras budistas, mesmo o Torá dos judeus, ou o livro dos mormons, e todos os demais livros sagrados, não conseguem retratar em sua totalidade a grandiosidade e a imensidão da pena reservada àqueles que usurpam dos bens coletivos. E Deus dá esse direito de não saber exatamente como é que é o outro lado, o castigo do outro lado, porque Deus sabe que se nos fosse dado ver a extensão do castigo, o mais justo dos justos não suportaria vê-lo e cairia desfalecido. Nenhum dicionário existe que consiga descrever com vocábulos tais horrores. Isso que se está vendo aqui, dessas chamas de vulcão, isso não é nada. Cuidem-se, portanto, aqueles que têm responsabilidade por fazê-los, todos aqueles que detêm comando em quaisquer dos três poderes, e em todos os seus níveis. Cuidem-se, meus amigos, enquanto ainda há tempo, pois que quem planta vento colhe tempestade, e como está na Bíblia, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Pois logo no instante seguinte,
da morte de cada um de nós, vem um julgamento justo, implacável, austero e divinamente reto. Para os absolvidos, a grande maioria de todos os brasileiros, tudo bem. Pois Deus não se alegra com a morte eterna de nenhum de seus filhos, mas sim com a salvação de cada um de nós. Aos condenados, porém, só lhes restará fazerem parte definitiva do caldeirão do inferno, a que tão bem souberam cultivar na terra enquanto abusavam do poder que detinham. Caldeirão do inferno, 1000 vezes até pior do que esse que se vê nesse vídeo, que não terminará jamais, não se extinguirá jamais, pois esse fogaréu será sempre alimentado pelo papel moeda maldito que foi desviado, aquele mesmo que um dia se tirou das pessoas. Fogo esse que queima, arde, inflama-se e não se extinguirá jamais, nunca, nunca mais. E visto que a impunidade é conceito estranho às leis universais, de nada adianta colocar em descrédito o que aqui estou dizendo agora e registrando por esse meio. Isso não muda em nada o que está a caminho, pois ele vem igual e vem célere. Termino essas minhas palavras fazendo minhas palavras de Marco Túlio Cícero, no ano que viveu entre 106 e 43 a.C., considerado um dos maiores oradores e pensadores políticos romanos. É muito atual o que ele diz. Vejam, não perguntem nunca o que a pátria pode fazer por vocês, brasileiros e brasileiras. Perguntem o que cada um de vocês podem fazer pela nossa pátria. Meus amigos e minhas amigas, estou hoje, 31 de outubro do ano de 2021. Daqui a algumas horas já vai ser dia 1º de novembro do ano de 2021. Eu não escrevi essa carta agora. Eu escrevi essa carta no dia 17 de outubro de 2005, há 16 anos atrás. E ela, inclusive, está registrada em cartório sob o número 498-447 do livro C-101 do cartório Massotti, no município de Contagem, no estado de Minas Gerais. É interessante como passam os anos e as coisas mais ou menos não mudam. Tirando uma pincelada aqui e acolá, as coisas continuam sempre iguais. E essa carta segue atual. Eu me chamo Luiz Antônio Racelli, sou inscrito na OAB-MG sob o número 37246. Hoje sou um cidadão com 70 anos de idade, que tem orgulho de ser brasileiro. E ao mesmo tempo me sinto também triste por ver as coisas acontecerem do jeito que acontecem. Concorrência desleal, corrupção, um montão de coisa com a qual eu não concordo e tampouco pactuo com elas. E sei que a grande maioria de vocês, homens e mulheres de bem desse país, concordam comigo e também não pactuam com essas coisas erradas. Apenas para me situar quem sou, eu sou autor de um livro chamado Mar Territorial de 200 Milhas, que é o primeiro livro de direito internacional marítimo lançado no país, lá ainda na década de 70. Sou também autor de uma história chamada A Última Viagem de Táxi, uma história real acontecida comigo no ano de 1989 aqui em Belo Horizonte. E também de outras obras como Oração do Cachorro. E hoje sou um especialista
em contaminação cruzada, bactérias salmonela, combate às bactérias salmonela e a própria Covid-19 em túneis de depenação. Inclusive tem borracha que eu desenvolvi, formulação de borracha que eu desenvolvi, que hoje é recomendada inclusive para uso pelas plantas de abate de aves, pela própria Unicamp, uma das duas únicas universidades brasileiras no hall de 202 consideradas de primeira hierarquia no mundo inteiro. É isso, meus amigos. Grande abraço a todos.